do Senhor? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Segundo Reis, capítulo de número 20, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Reis. Glória a Deus. Capítulo de número 20, versículo... Aliás, segundo Reis, meu irmão. Não é 1 Reis. É segundo Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou? Diga amém. Vamos ler a palavra. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele. Ele disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou o Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias abundantemente. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Quanto pode dizer amém? Amém. Poder assentar, dando glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Nesta noite eu quero, glória a Deus, junto com a igreja, através desse assunto que nós acabamos de ler, queremos falar sobre o reinado de Ezequias. Diga assim: o reinado de Ezequias. No capítulo 20 e o versículo 1, na leitura lida, o texto diz: naqueles dias. Esta narrativa aponta para os dias anteriores na vida do rei Ezequias. Por exemplo, antes dele adoecer. Seu nome significa Jeová fortalece. Ezequias reinou com 25 anos de idade e reinou na tribo de Judá, onde a capital era Jerusalém, conhecida como Reino do Sul. E reinou 29 anos. O nome do seu pai era Acais, um rei que governou muito mal aos olhos do Senhor. Porém, seu filho Ezequias foi um rei bom, e o seu reinado foi abençoado por Deus. Nesta noite veremos algumas observações no reinado de Ezequias. A primeira observação que eu quero observar com a igreja nesta noite é: Ezequias foi um rei temente ao Senhor. Observe que o texto está se referindo a um rei que fez de tudo para agradar a Deus. E por Ezequias ser temente a Deus, Ezequias fez atos que agradou ao Senhor. Por ele ser um rei que temia a Deus, ele fez atos que agradou ao Senhor, porque é difícil alguém dizer que teme a Deus
mas não faz por onde agradar a Deus. É necessário que o temor na vida de uma pessoa, quando é temente a Deus, a primeira coisa que essa pessoa procura é agradar ao Senhor. E Ezequias não foi diferente. Ele agradou ao Senhor. E eu quero abrir 3 pontos nesta noite para mostrar esta forma de Ezequias de temer a Deus. O primeiro ponto: Ezequias não viveu de acordo com o padrão do seu pai. Todos os filhos, ele quer ser igual ao pai, imitar ao pai. Isso já está na genética. Ele já cresce com esse desejo. Quando eu crescer, eu vou ser igual ao meu pai. Porém, nós vamos observar nesta noite que na vida de uma pessoa que é temente a Deus, é diferente. Porque mesmo que o desejo venha de seguir o pai, porém o que está no coração do temente a Deus é viver um padrão diferenciado, a não ser que o seu pai também seja temente a Deus. Porque se o pai não for, mas se o filho for temente a Deus, ele procura agradar a Deus, coisa que seu pai não faz, coisa que seu pai não é. O pai de Ezequias, por nome de Acais, sua história se encontra em 2 Reis, capítulo 16, versículo 1 ao 3. Eu disse 2 Reis, capítulo 16, versículo 1 ao 3, está escrito assim: no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acais, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Observe, não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Ao contrário de Davi, seu pai, andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Então o pai do rei Ezequias foi o rei Acais. Ele reinou, como nós lemos aqui no texto, 20 anos, perante a tribo de Judá, capital, Jerusalém, e fez tudo que desagradara a Deus. Em hipótese alguma, ele demonstrou temor ao Senhor. Ele não mostrava temor a Deus. Então, logo nós entendemos que esta criança nasceu dentro de um lar cujo pai era rei de Israel, principalmente da tribo de Judá, mas não mostrava para essa criança temor a Deus, não mostrava obediência a Deus. Tudo que fazia desagradara a Deus. Esse filho cresceu vendo esta cena, esse filho cresceu vendo esse cenário. Porém, quando ele se formou de gente e sentou no trono com 25 anos de idade, o primeiro propósito do seu coração foi: vou fazer diferente de pai, eu não vou desagradar a Deus. Eu quero abrir um parênteses nesta noite, logo nós entendemos, eu quero explicar que algum filho, quando tem um pai que está andando em caminho pela qual não agrada a Deus, o filho também anda segundo aquele padrão, e quando alguém vai perguntar para ele por que você anda segundo esse padrão, muitas das vezes a justificação é: eu sigo o padrão do meu pai, o meu pai foi assim, o meu pai me ensinou assim, e eu me tornei desta forma, e eu vou andar como ele. Porém, aprendemos aqui com Ezequias que quando alguém quer agradar a Deus, é independente da situação do pai, é independente da situação da mãe, é independente da situação familiar, é independente da situação do parentesco. Quando alguém quer servir a Deus com fidelidade e com temor no coração, a pessoa faz acontecer, a pessoa vai fazer. Por quê? Porque já deve estar no seu coração de ser temente a Deus. Quem está entendendo essa palavra? Eu fecho o parênteses. Observe,
O texto em que nós lemos, a situação desse pai não era bom. Mas Ezequias foi diferente. Então, qual foram os pecados do pai de Ezequias? Por nome de Acais. Observe, o versículo 2 do capítulo 16 do livro de 2 Reis está escrito e diz que ele era desobediente a Deus. Acais tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como o contrário de Davi seu pai. Não era que diretamente ele foi filho de Davi, mas quando a palavra de filho de Davi, porque está dizendo que é da mesma linhagem da tribo de Judá, e o maior rei de obediência da tribo de Judá foi Davi, então sempre aponta quem reina no trono de Davi é chamado de filho de Davi. Então observe que o texto está dizendo que ele era desobediente, ele não mostrava obediência. O versículo 3 mostra o segundo pecado de Acais, que a Bíblia chama de assassino. Observe, o versículo 3, andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seus filhos a sacrifício. Ele era assassino dos filhos. Queimou como abominação dos gentios, ou seja, todas as nações em volta de Israel que não temia o Senhor, que apresentava seus filhos em sacrifício a Maloque, este rei que era para ser um rei temente, pegou um filho e sacrificou a fogo, sacrificou em morte. Então Ezequias observou essa cena, que um dos seus irmãos morreu em sacrifício, porque o seu pai o apresentou em sacrifício para venerar deuses estranhos, para venerar deuses que não era da tribo de Israel. Então esse menino tinha de tudo para ser um homem mau, mas ele escolheu ser um homem bom. Aleluia! Ele escolheu fazer a diferença. O versículo número 4 do mesmo texto lido diz que ele era idólatra. O versículo 4, e também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Ele era idólatra, desobediente, assassino e idólatra. E o rei Ezequias cresceu nesse lado. Isso era o padrão de vida do seu pai. O segundo ponto que nós devemos entender nesse texto é que Ezequias estabeleceu culto ao Senhor. Assim que ele sentou no trono, ele disse: o culto está desmanchado. Aqui em Israel todo mundo tem pecado, aqui em Judá ninguém está querendo mais adorar o Senhor, e eu vou aproveitar a minha autoridade, eu vou aproveitar o meu poder como rei, e vou estabelecer culto ao meu Deus, vou restaurar culto ao meu Deus. Observe, em 2 Reis, capítulo 18, versículo de 1 ao 4, o que foi que Ezequias fez. O povo já tinha esquecido de cultuar o Senhor, mas esse homem, após sentar no trono, a primeira coisa que ele estabeleceu foi culto a Deus. Glória a Jesus. Diz assim a palavra: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. E tinha 25 anos de idade. Começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi seu pai havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derribou as pontes de Deusa, a Sera. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neuta, e até aqueles dias lhe queimavam incenso. Então o que foi que Ezequias fez? Daqui em diante vou acabar com a idolatria do meu povo. Ninguém mais vai ser um idólatra no meu reinado. Eu vou destruir isso aqui. Então o que era que o povo de Israel estava fazendo? Quando o povo desobedeceu a Deus, que Deus liberou uma praga de serpente, a serpente mordia o povo e o povo morria. Correram para Moisés e disseram: toda serpente, todo o povo que está sendo mordido
por essa praga da serpente está sendo morto, Moisés. Aí Moisés disse: Senhor, o que é que eu faço para parar com a praga do povo? Deus disse: levanta uma serpente de bronze. Então Moisés fizeram uma serpente de bronze, levantaram ela para o alto e colocaram ela lá em cima. Aí Moisés disse ao povo: todos aqueles que estão sendo mordidos pela serpente, é bem verdade que vocês não vão deixar de ser mordidos, vocês vão continuar sendo mordidos por causa da desobediência, mas todos aqueles que olhar para a serpente, o veneno da serpente que morder vocês, não vão matar mais vocês, não vão adoecer vocês, porque enquanto ela está mordendo por baixo, mas vocês estão olhando para cima, o veneno da serpente de baixo não vai fazer efeito. Mas qual era a cura? Qual era o milagre? Era a serpente que tinha levantado? Não, Senhor. Mas estava descendo o milagre naquela serpente? Não. E era o quê? Era que Deus, na realidade, não estava tão somente querendo que ele olhasse para a serpente. Deus estava querendo que o povo olhasse para o céu, para que o socorro viesse de lá. Aí o povo pegou essa serpente, em vez de notar que foi momentâneo, foi provisório, foi uma forma da misericórdia de Deus, para que o povo não viesse morrer com o veneno da mordida da serpente. O que foi que o povo fez? Pegou essa serpente e agora começou a se curvar perante ela e disse: é nosso Deus, Meu Deus. vamos idolatrá-la. Ela nos livrou do veneno das cobras. Essa serpente nos livrou do veneno das cobras e a gente vai cultuar. Aí Ezequias viu que Judá estava naquela forma. Acais, o pai de Ezequias, viu tudo isso, mas não estava nem aí. Estava nem aí com a idolatria do povo, o povo que se virasse. Mas quando levantou um rei temente, ele observa e diz assim: derriba essa serpente, ninguém vai cultuar mais essa serpente. Observa onde tem altar de Baal nos altos, observa onde tem altar de Baal nos baixos, derruba tudo, destrói tudo, porque agora eu vim para levantar culto ao Todo-Poderoso. Eu vim levantar culto verdadeiro a Deus. E foi isso que Ezequias começou a fazer quando sentou no seu trono. Como Ezequias estabeleceu culto ao Senhor. No versículo 3 do capítulo 18 de 2 Reis, a Bíblia mostra como foi que ele estabeleceu culto ao Senhor. O que é que a Bíblia diz? Versículo 3 diz que começou a obedecer ao Senhor. Observe, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi seu pai havia feito. Então Ezequias não teve por imagem o pai dele de sangue, Acais. Ezequias teve por exemplo o pai espiritual dele, que já havia morrido há tantos anos lá atrás, mas ele observou o exemplo de Davi e disse: meu pai de sangue não me dá exemplo, mas meu pai espiritual me dá exemplo. Eu não vou seguir meu pai de sangue que não me dá exemplo, mas eu vou seguir meu pai espiritual Davi. Eu vou estabelecer culto a Deus. E o povo começou a cultuar o Senhor. Aleluia! No versículo 4 diz que removeu a idolatria no meio do povo. Não aceitou a idolatria. Não aceitou a idolatria. Aí eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite, porque quando nós falamos dessa palavra de idolatria, muitas das vezes crente no meio de nós, porque se toda a igreja tem isso, a nossa não está de fora, pensa que idolatria é só para os católicos, que veneram a imagem que está nas paredes. Mas eu quero dizer ao povo de Deus nesta noite que idolatria só não é isso. A Bíblia diz que os avarentos também são idólatras. Aqueles que são amantes do dinheiro e o dinheiro domina seu coração, também idólatras. A Bíblia diz que os adúlteros também são idólatras. A Bíblia diz que os prostitutos também são idólatras. A idolatria tem uma raiz tanto para adultério, como prostituição, como para avareza. Dá na mesma forma. Aí o crente tem que notar que não pode estar a favor de nenhum desses três pecados, para que não se torne alguém idólatra. Sem contar que eu posso até honrar um cantor famoso evangélico, eu posso até gostar dos louvores deles, mas eu não posso abrir minha boca e dizer que eu tenho ele como adoração, porque adorar somente a Deus, adorar somente ao Senhor. Eu não posso venerar homem, eu posso honrá-lo, eu posso obedecê-lo, eu posso até ajudá-lo, eu posso participar para somar, mas a minha veneração é a Deus, a Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Diga a minha veneração, diga a minha veneração, a minha adoração é a Deus. A
Deus. Glória a Deus. Embora que o conceito disso aqui, para algumas pessoas, já que eu não venero o homem e adoro só a Deus, então não estou nem aí para o homem. Mas não é assim que a gente aprende à luz da Bíblia. Ao homem, Deus exige obediência. Ao homem, Deus exige amor. Ao homem, Deus exige respeito. Ao homem, Deus exige de nós que nós se somamos, chegamos juntos, participamos, crescemos juntos. Agora, veneração e adoração é a Deus. É a Deus. Aleluia. É a Deus. E Ezequias estava agradando a Deus. Irmão, você já notou o peso dessa palavra? E ele resolveu agradar ao Senhor. Como é bom Deus olhar do seu trono para alguém na terra e dizer assim: eu testifico que ele me agrada e que ela me agrada. Como é triste Deus olhar lá de cima para alguém e dizer assim: não está me agradando, não está me agradando, não está fazendo o que eu quero que faça. Isso pesa? Pesa. No mundo espiritual isso pesa muito. Pesa demais. Porque quem não agrada a Deus, agrada a Satanás. Eu vou repetir isso aqui. Quem não agrada a Deus, agrada ao diabo. Ele gosta de pessoas que não agradam a Deus. De pessoas que não estão nem aí com a lei de Deus. De pessoas que não têm temor de Deus. De pessoas que não obedecem a Deus. O diabo se agrada, mas Deus se agrada de quem obedece a sua palavra, obedece os seus mandamentos, obedece a sua vontade e faz por onde sempre está agradando o Todo-Poderoso aqui nessa terra. Aleluia! Glória a Jesus! O terceiro ponto, Ezequias confiou e se chegou ao Senhor. Ô, palavra bonita. Quando eu estava estudando isso aqui, ele confiou e se chegou. É duas coisas diferentes. Às vezes tem gente que desconfia, mas se afasta, não se aproxima de Deus. Ezequias não, confiou e se chegou. Confiou e se aproximou. Confiou e foi buscar coinonia, comunhão, para se aproximar, está colado bem juntinho de Deus. Deus no céu e ele na terra. Mas ele conseguiu, com a sua vida espiritual, conectar-se com Deus. Então, é por isso que a Bíblia está dizendo que ele confiou e se achegou ao Senhor. Capítulo 18 de 2 Reis, versículo 5 ao 8. Glória a Deus. Olha o que está escrito. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele, sempre todos reis de Judá, antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou seus mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Derrotou os filisteus de Gaza e o seu território, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Então o que ele fazia? Rebelou-se contra o rei da Síria. O rei da Síria dominava Israel, a tribo do norte, o reino do norte, as 10 tribos, e agora estava também possuindo algumas tribos, algumas cidades da tribo de Jerusalém, do reino do sul, o qual Ezequias era rei. Ezequias sentou no trono e disse: aqui não vou obedecer ao rei da Síria, eu obedecer a Deus, vou estabelecer o culto do Senhor, e eu vou fazer mais uma coisa, vou vencer os filisteus, porque quem está comigo é Deus. Quem está comigo é o Senhor. E ele partiu para a batalha, e a Bíblia diz, e tudo que ele fazia, ele tinha êxito. Ele tinha sucesso, porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Glória a Deus. Agora, de que forma Ezequias confiou no Senhor? Veja o versículo 5. De que forma Ezequias confiou no Senhor?
Versículo 5 diz: se tornando exemplo. Observe. Versículo 5. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele, entre todos os reis de Judá, antes, nem antes e nem depois. Como foi que ele confiou no Senhor? Se tornando? Diga assim, se tornando exemplo. Agora pergunta ao seu irmão: você confia no Senhor? Pergunta que está fraco. Você confia no Senhor? Mas você é exemplo? Meu Deus! Aleluia, Jesus! Ele confiou no Senhor se tornando exemplo. Meu Deus! Aleluia. Será que essa palavra tem peso, igreja? Meu Deus! Então eu entendo que aqueles que confiam no Senhor, a confiança só é verdadeira se ele ou ela se tornarem exemplo. Ele se tornou exemplo. Eu estava no monte ontem com a mocidade e com as crianças e alguns do ministério, dirigente dos conjuntos. E na hora da palavra o Senhor me deu essa palavra. E aí eu tive que remoer, estudar, analisar. E quando eu estava formando o sermão, o Espírito Santo estava falando comigo. Eu fiz pergunta de que forma Ezequias confiou no Senhor e fiquei observando. E ele bratou e disse: sendo exemplo. Note aí, sendo exemplo. Porque tem muita gente que está servindo nessa terra. Eu não estou só falando da Jesus a vida, eu estou generalizando. Tem muita gente que confia no Senhor, confia tanto no Senhor, mas não é exemplo. Meu Deus! É verdade. Comparando com Ezequias, a falta de exemplo na vida de alguém faz com que a confiança no Senhor, uma confiança falsa, não é verdadeira, é ilegítima. Não é legítima, porque os que confiam no Senhor se tornam exemplo dos demais. Diga, os que confiam no Senhor se tornam exemplo dos demais. Aleluia, Jesus! Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Aleluia! De que forma mais ele confiou no Senhor? Versículo 6 diz que se chegou, não se apartou, guardando os mandamentos. Observe, versículo 6. Porque se apegou ao Senhor. Esta palavra, se apegar. Ninguém se apega ao Senhor se não tiver um padrão de santidade. Ninguém se apega ao Senhor se não tiver uma vida de oração. Ninguém se apega ao Senhor se não tiver um exemplo de comunhão. Essas três palavras faz parte na vida daquele ou daquela que se apega, se aproxima de Deus. Aleluia! Ninguém se apega ao Senhor com a vida perturbada, com a vida desmantelada. Para se apegar ao Senhor tem que ser pelos méritos de Deus. Oh, aleluia! 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 Ele se apegou. É coisa linda. Se chegou. Uma coisa é se chegar, outra coisa é se apegar. Eu posso me chegar a você por uma noite, eu posso me chegar a você pelo dia, mas daqui a pouco a minha comunhão pode estar cortada. Eu posso ficar recuado, mas Ezequias disse: ele se chegou e não recuou. Se apegou. Além de se chegar, ele ficou pegado. Ficou apegado. Oh, aleluia. Quem está entendendo essa palavra? Glória a Jesus. Aí o texto vai mostrar por que foi que ele conseguiu se chegar e como foi que ele conseguiu se aproximar. O versículo continua dizendo como foi que ele fez isso. Olha o versículo.
porque se apegou ao Senhor, não deixando de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Diga assim: para se achegar, e se apegar ao Senhor, só tem uma forma: guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra. Oh, aleluia! Se não guardar a palavra, não está chegado a ele. Se não guardar a palavra, não está pegado a ele. Se não guardar a palavra, não está ligado nele. Se não guardar a palavra, não está com comunhão com ele. Se não guardar a palavra, jamais pode se aproximar de Deus se não for pelo vínculo de guardar a palavra do Pai Todo-Poderoso. Oh, glória a Jesus. Eu estou já notando o Espírito Santo é aquecer. Oh glória, oh glória, oh glória a Jesus, oh glória. Aleluia. Aleluia. A segunda observação que nós vamos fazer: no reinado de Ezequias, Ezequias foi cometido de uma doença mortal. Interessante que um homem desse tão temente a Deus, tão próximo de Deus, mas ele ficou doente de uma doença mortal. Tem alguém por aí ensinando, dizendo que aquele que é fiel a Deus não pode adoecer. Aquele que é fiel a Deus não passa doença nele. Porque se a doença tocar na vida de quem tem teme a Deus, é porque a pessoa está em pecado. À luz da palavra, através de Ezequias, é um ensinamento falso. Contradiz totalmente a palavra de Deus. Não indica que uma doença na vida de alguém é por causa de pecado. Também tem doença que é por causa de pecado. O pecado também traz doença. O pecado também abre brecha para que espírito imundo, causador de enfermidade, possa alojar na vida de alguém com enfermidade. Pode sim, porém nem toda doença é por causa de pecado. Nem toda doença na vida daquele que teme a Deus não é por causa de pecado. Meu Deus, porque Ezequias temia, guardava a sua palavra, mas de repente ele foi surpreendido. E a doença que estava nele não era qualquer doença. A Bíblia diz que era uma doença mortal. Segundo os cientistas, os historiadores, ele diz que essa doença de Ezequias era como uma úlcera, já em estado avançado, tornou um câncer maligno alojado em seu estômago. E não tinha medicina que desse jeito. Ele estava pronto realmente para partir para outra vida. Isso era a causa da doença dele. Observe que segundo Reis capítulo 20, versículos de 1 ao 3, quando a Bíblia está mostrando essa situação na vida deste homem temente a Deus, diz assim a palavra: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse assim: diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti, com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Quando ele estava com essa doença, ele estava esperando a morte. Meu Deus. Mesmo o rei Ezequias, sendo um homem bom, ele foi acometido por uma doença mortal. E com esta afirmação ou informação, destacaremos 3 pontos que o levou à cura. Primeiro, a visita do profeta. Versículo 1, parte A. Ele recebeu uma visita de quem? Do profeta. O profeta Isaías fez uma visita ao rei Ezequias. Oh meu Deus, isso aqui é forte. Ele não recebeu qualquer visita. Ele recebeu a visita de um profeta. Aleluia. E quando um profeta vai na casa de alguém, é porque tem algo a fazer. Quando um profeta vai na casa de alguém, é porque tem algo a realizar. Quando um profeta vai na casa de alguém, é porque tem algo que Deus mandou entregar. Profeta que é profeta não anda por aí perdendo tempo. Ele vai na casa de alguém, ela vai na casa de alguém, porque o Senhor envia. O Senhor dá a direção, o Senhor enche o coração, enche a mente, dá a palavra e diz: vai na casa de fulano, vai na casa de Beltrano, vai na casa de Ciclano, e diz para ele assim, diga para ela assim: tanto faz ter algo
de bom, como também ser algo de exortação. Deus é que dá a direção. Eu não quero aqui dizer que quando uma pessoa fica batendo perna em casa, aleluia, eu não quero dizer que essa pessoa não é profeta, porque existe visita de amigo também, existe esse tipo de visita. Porém, o profeta, quando ele visita, mesmo que ele pense que só vai fazer uma simples visita, Deus tem um propósito. Meu Deus! Deus tem um propósito. E o propósito de Isaías na vida de Ezequias era para levar uma palavra de Deus. Foi para levar uma palavra de Deus. Meu Deus! A visita do profeta Isaías na casa de Ezequias nos traz uma pergunta que não quer calar. Qual é a pergunta, pastor? O que um doente espera na visita de um profeta? Meu Deus! Vou repetir. O que um doente está esperando com a visita de um profeta? Se coloca no lugar de Ezequias. Que Deus te guarde e te livre. Meu Deus! Não é só para você refletir. Você está enfermo. Sua enfermidade é de morte. E agora chega um profeta na sua casa. O que é que você vai esperar? Meu Deus! Você vai pensar que ele foi por acaso? Automaticamente eu pensaria: esse profeta vai me curar. Meu Deus! Ele vai orar por mim. Vai ter coisa boa aqui. Essa doença vai embora agora. Eu depositaria logo a minha fé assim. Ele vai orar o Deus dele e eu vou ser curado. Essa doença foi até hoje. Então, o texto não mostra o que Ezequias esperava de Isaías. Mas eu quero fazer uma conjectura. Quem sabe ele não pensou isso? Porque eu pensaria isso. E eu sei que tem gente aqui que pensaria a mesma coisa. Você curado agora, o profeta chegou. Meu Deus! O profeta chegou. Só que o profeta foi para lá e não foi para curar. Meu Jesus! O profeta chegou até a casa dele, mas não foi para falar de milagre, de cura. Não. Olha. E ele foi fazer o que então? Segundo ponto. Olha a mensagem do profeta. Versículo 1, parte C. Eu vou ler o versículo todo para você notar. Por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: olha o que saiu dele, gente. Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque você morrerá, você não vai escapar. Pensa numa palavra de ânimo. Meu Deus! Pensa numa palavra de ajudar o doente a se levantar. Meu Deus! Assim te diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai escapar. Meu Deus! Automaticamente, eu acredito que tinha gente que dizia: isso é da carne. O Deus que eu sirvo, ele enviou esse profeta para me curar. Não foi para dizer que eu ia morrer e não ia escapar, ainda para colocar minha casa em ordem. Não foi. Meu Deus! O texto não mostra que ele disse assim. Eu estou dizendo que eu creio que tem gente que pensaria assim: isso é de Deus? E quando alguém fosse contar ao familiar: olha, eu estou aqui, morre, mas não morre. Chegou um pastor na minha casa, aí um profeta, uma profetisa, botou o dedão no meu nariz e disse assim: olha, planta uma casa em ordem que vai morrer, não vai escapar. O que é que a família ia dizer? Quem é esse camarada, hein? Meu Deus! Como é que a pessoa no leito, numa situação dessa, esperando uma palavra de apoio, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de cura, já que ele não tem autoridade para curar, pelo menos ficar logo calado. É assim ou não é? Ia questionar o profeta. Só que profeta não se manda. Profeta é mandado. Meu Deus! E profeta não sai por aí falando palavra alheia, palavra sem direção, palavra da carne.
Palavra sem confirmação do Senhor. Profeta que é profeta sai por aí quando Deus manda. E além quando Deus manda é para entregar o que Deus manda. E é da forma que Deus manda. Aleluia. Ou sendo questionado ou deixando de ser questionado. Ele fala aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque o que interessa não é a boa palavra que o profeta tem. A boa palavra que o profeta tem, o que interessa é a palavra que o Senhor mandou entregar. Aleluia. O que interessa é a palavra que o Senhor colocou no coração do profeta. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu tenho um recado de Deus aqui nesta noite para a igreja do Senhor Jesus. Não adianta questionar o profeta. Não adianta apontar o profeta. Não adianta tentar humilhar o profeta. Não adianta dizer que foi isso ou foi aquilo. O que interessa é que o Espírito Santo colocou no coração do profeta para entregar. O que interessa é o que Deus... Eu quero olhar para o céu perante a igreja e dizer quem manda nessa boca aqui, ó. Se ele mandou entregar uma chave de carro, eu vou entregar. Se ele disser que é para me entregar uma chave de apartamento, eu vou dizer. Se ele mandar dizer, diz a ela que eu estou entregando uma chave de uma casa, eu também digo. Diga a ele que ele vai se levantar dessa doença, hoje eu também falo. O que ele mandar, eu falo. Mas se eles mandaram te dizer, vai te converter, se levanta, te apruma Deus Pai, te ajeita o caminho. Eu vou entregar a palavra que Deus está me mandando falar. Quem tem palma para Jesus, quem tem glória, quem tem aleluia, aproveita a boca nesta noite, abre ela e aproveita o momento para adorar Ele. Deus, aleluia. Ora Maia Camacha Iramacé. Eita Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Você está sentindo Deus nessa palavra? Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Ponta o dedo de profeta para o teu irmão. Diz assim, você é profeta. Você é profeta. Aleluia. Pergunta assim, você está em coinonia com Deus? Está em comunhão com Deus? Então você é profeta. Uramai. Uramai Camacha Iramacé. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Olha a presença do Espírito Santo. Uracamaia Xaradecalamacé. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo disse, não adianta questionar o profeta. Examina a profecia. Aleluia. Não despreze a profecia. A Bíblia diz que é para não desprezar as profecias, mas é para examiná-las à luz da palavra. Examina a profecia, não despreze ela e nem despreze os profetas. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Jesus. Aleluia. Não ponha a mão nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia, profeta tem dono, profetisa tem dono. Aleluia,
Aleluia, Senhor Jesus Cristo. E o dono dele e o dono dela é o dono poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, eu estou sentindo a presença do Senhor. Deus está nessas palavras. Mensagem do profeta. Adore a Cristo nesta noite, Igreja de Jesus. Deus ainda que confirma a mensagem do profeta. Carabaue, camachai, camassere, de labassure, de camauera. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem está sentindo, abra a tua boca para dar glória nesta noite. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor Jesus Cristo. Oh glória. Faço prova de ti, o Espírito Senhor, Santo. meu Pai. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo. É o sinal, Pai, que está. Aleluia. Aleluia, Senhor. Agora Deus estava cobrando ao rei Ezequias sobre a sua casa. Aleluia. Põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai escapar. Foi a palavra que Isaías falou no versículo 3 de 2 Reis, capítulo 20. Põe a tua casa em ordem. Aí eu estava fazendo uma análise sobre esse pôr a casa em ordem. Meu Deus. Meu Jesus. Automaticamente, a gente vai entender que Deus está falando para aquele pai de família cheio de filho, que não está colocando as casas em ordem, que está deixando a casa bagunçada. É de verdade que esta é uma linha de pensamento que não é proibido de nós traçá-la. Porque alguém disser que é questionável e dizer que é proibido traçar essa linha de pensamento, a gente pode dizer, e Deus vai se agradar de uma casa bagunçada? Não vai. Então a gente pode traçar essa linha de pensamento. Porém, a fala de Deus com Ezequias não era porque seus filhos estavam desorganizados, porque até então Ezequias não tinha filho. Ele não tinha filho. Era casado sim, mas não tinha filho. E se nós for examinarmos à luz da Bíblia, nós vamos encontrar personagem que quando ele não tinha filho, para ser o seu sucessor, eles oravam a Deus, buscavam o Senhor, choravam, se humilhavam para Deus dar, sim ou não? Tanto servos de Deus como serva. Eu não quero citar aqui o exemplo dando o nome, porque eu quero que esse sermão seja um sermão expositivo. E se eu levar outros nomes aqui, ele vai se tornar textual. Então observe. Você conhece personagem que chorou para ter um sucessor, um filho. Tanto homem como mulher. Mas Ezequias, aqui, ninguém vê uma oração dele dizendo: eu quero um herdeiro, eu quero um filho para suceder o meu trono quando eu partir. Porque Acais, quando morreu, Ezequias sumiu. Mas quando Ezequias morresse, quem ia assumir? Se ele não tinha filho. Então os reis de Israel, o trono passava de pai para filho. E ele não tinha. Então Deus chegou para ele, e a linha, o raciocínio aqui, à luz da palavra, é: Ezequias, põe a tua casa em ordem. Meu Deus. Tu não vai me pedir um filho para ser o teu sucessor? Será que tu vai morrer e não vai deixar um sucessor para assumir o trono? A preocupação de Deus é que Ezequias tinha tanto fruto no sentido de obedecer a palavra e tudo mais, mas na família Ezequias estava faltando um fruto, um filho. Logo eu entendo que Deus se preocupa quando a gente deixa de dar fruto, ou quando a pessoa não dá fruto. Põe a tua casa em ordem, ou seja, vê o que pode fazer, porque você precisa deixar no trono o seu sucessor. Meu Deus. Está entendendo isso aqui, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Então ele ia morrer e ninguém ia olhar para ele e dizer: morreu, mas deixou um filho para sentar no trono. Isso ia ser feio para alguém que construiu um reinado tão bonito. A Bíblia diz que ele foi um rei rico, porque Deus deu muita riqueza para ele. Tinha de tudo, do bom e do melhor, mas não tinha um sucessor.
Meu Deus. Não tinha alguém que ficasse em seu lugar. E isso é ruim. Então Deus cobrou isso dele. Glória a Jesus. Não era nada de desorganização na casa, fisicamente falando. Casa literal. Porque ele, nós vamos ver aqui, que quando Deus falou isso para ele, depois da mensagem que Isaías entregou, ele fez uma coisa que eu quero citar aqui no terceiro ponto, é que ele orou e chorou na presença de Deus. A sua oração foi diferente, porque ele vira o rosto para a parede. E quando ele vira o rosto para a parede, é bom notar que essa atitude dele foi forte e Deus se agradou. Versículo 2: Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo. É interessante que nessa NAA o então não tem vírgula. Já na corrigida o então tem vírgula. Então aqui dá para entender que ele não ficou quieto depois que ouviu a mensagem do profeta. Então, vírgula, ele tomou uma. Isso é atitude. Porque o que Deus quer do crente quando escuta Deus falar é atitude. É não deixar a sua vida mais ser a mesma, é tomar atitude. E foi isso que ele fez. Então Ezequias virou o rosto para a parede. Qual foi a sua primeira atitude? Desacreditou do profeta? Disse que a mensagem do profeta não foi de Deus? Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. A oração do rei Ezequias, a oração do rei vai nos mostrar 3 virtudes na vida de Ezequias. A oração dele mostra 3 virtudes, porque alguém tem que entender que a oração tem que ser uma oração que chama a atenção de Deus. Então na oração dele, olha o que ele disse. Versículo 3: Ó Senhor, lembra-te de quem andei diante de ti com fidelidade. Aleluia. Eita, glória a Jesus. Com fidelidade andei diante de ti. Na corrigida diz com verdade. De verdade. Ou seja, eu não andei contigo com falsidade, eu não andei contigo de todo jeito, eu ando contigo com fidelidade. Então qual é a primeira virtude dele? Fidelidade. Pergunta ao seu irmão assim: você tem fidelidade com Deus? Porque se não tivesse essas virtudes na vida desse homem aqui, o que seria dele? Eu andei diante de ti com... Ou seja, antes de eu ficar deitado nesse leito, eu sempre andei contigo com fidelidade. Eu sou fiel a ti até agora. Essa é a primeira virtude. Isso fala que Ezequias era uma pessoa verdadeira e andava com verdade na presença de Deus. A segunda virtude, ele falou com o coração perfeito. Na NAA diz assim: com o coração íntegro. Ele tinha integridade, temente, fiel, verdadeiro. Ele está apresentando a Deus. Olha que ele: lembra-te, Senhor. Ele pediu para Deus lembrar e começou a colocar os detalhes na oração. Meu Deus. Isso é que muita gente precisa aprender a fazer. Deus se agrada de oração com detalhe, e Deus não se agrada de oração com mentira. Meu Deus, Deus se agrada quando alguém vai orar a ele de coração aberto. Sabe, irmão? Sabe? Alguém pode até esconder uma máscara de outra pessoa, mas de Deus, esconder de Deus é um ponto fatal para a sua vida espiritual. Nunca ficar de pé. Porque de Deus a gente tem que tirar a máscara mesmo, abrir o coração e se derramar e dizer para ele quem realmente nós somos, quem realmente nós somos de verdade. E ele estava dizendo
O coração aqui não é o que pulsa o sangue. Eu já falei, é o centro das nossas emoções. Ele está dizendo, eu tenho mantido as minhas emoções em fidelidade a ti e não tenho precipitado, eu não tenho quebrado o princípio de nenhum dos teus mandamentos. Eu estou sendo fiel a ti. Aí, isso fala que Ezequias era fiel a Deus e mantinha-se íntegro no centro das suas emoções, no centro da vontade de Deus. Ele guiava o centro das suas emoções para conectar-se ao centro das emoções, ao centro da vontade de Deus. Aleluia, Jesus. E a terceira virtude, fiz o que era reto aos teus olhos. Opa! Fiz o que era reto aos teus olhos. Eu fui consultar essa palavra, retidão. Isso fala de andar em retidão. E o que significa retidão? Retidão significa qualidade de quem possui senso de integridade e justiça, ou seja, pessoas de bom caráter. Deus. Ele olhou e disse, eu sou uma pessoa de índole, de bom caráter. Foi as 3 virtudes que ela apresentou ao Senhor quando Deus disse que ele ia morrer e não ia escapar. Eu aprendo com isso aqui, que uma oração sincera, ainda Deus vira o cativeiro. Aleluia. Uma oração sincera. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus ainda põe ponto final na morte. Uma oração sincera e temente ao Todo-Poderoso. Eu quero dizer que ele estava desenganado pelos médicos, a medicina não dava mais jeito, mas por causa da sua oração sincera, Deus chegou para ele e fez algo por ele pela qual a medicina não conseguia mais fazer. Observe, aleluia, quando ele faz isso, glória a Deus, glória a Jesus. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, porque o profeta entregou e foi embora. Mas antes que ele saísse do pátio, Deus disse, volta, volta. E ele voltou. E quando ele voltou, Deus mandou dizer a ele, volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo. Eita. Olha como é que Deus olha quem lidera o povo dele. Príncipe do meu povo. Não, pastor, isso aí era porque era rei. Não. Era porque era chefe do povo. Está escrito que ele era chefe do povo. Aí Deus disse, príncipe do meu povo. Aí Deus disse para ele, diga ao príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Eu vim aqui nesta noite como profeta te dizer que Deus não rejeita uma oração sincera, uma oração honesta, uma oração que derrama o coração, porque ele não foi orar uma oração seca, ele foi orar uma oração cheia do Espírito Santo, porque foi acompanhado com lágrimas. Ele chorou na presença de Deus quando estava orando. Ele chorou, se humilhou e Deus ouviu a oração. Se tem alguém aqui que chegou nesta noite dizendo, Senhor, fala comigo. Meu Deus. Senhor, fala comigo, eu estou sem direção. Deus manda te dizer assim, eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas, e eu estou te dando uma nova direção aqui nesta noite. Glória a Deus. Uramaia Kamacha, Irelavacé. Estou te dando uma nova direção aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Quero a sua fidelidade. Meu Deus. Quero a sua honestidade. Aleluia. Quero ver você chorando na minha presença com lágrimas.
Eu quero ouvir as suas orações e ver as suas lágrimas quentes descendo dos olhos e a sua sinceridade na oração. E eu, o Senhor, vou fazer a minha vontade acontecer na sua vida. Eu, o Senhor, vou fazer o impossível acontecer. Eu vou fazer. Vou levantar, vou curar, vou estabelecer a firmeza. Eu estou te dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Abraça! Eu vou deixar a igreja adorar o Senhor e glorificar o Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! O Camachi que caia, Calamauera Baixaíra, Basculha, Calamaçuíra, eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui nesta noite. Ô meu irmão, eu sinto muito. Se você não está sentindo nada, a minha oração para o Espírito Santo te tocar. Aqui nesta noite você sair com a palavra e cheio da graça, cheio da unção, com o renovo do Espírito Santo na alma. Jesus Cristo. Iraia, Xaia, Maia, Calamacé. Ira, Camachuri, de la Massui, de Camaia, Calamacé. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! E a terceira observação que eu vou adiantar aqui rápido para nós terminar: a cura do rei Ezequias. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 4 a 11. Glória a Deus. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volta a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu vi as tuas orações, vi as tuas lágrimas, esse que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. E acrescentarei 15 anos à tua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você como esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Ele a pegaram e puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. Alguém viu isso aqui? E Ezequias recuperou a saúde. Glória a Deus! Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirá à casa do Senhor? A preocupação de Ezequias era que ele pudesse voltar à casa do Senhor. Meu Deus! Qual é o sinal? Essa cura em mim, qual é o sinal que ele vai deixar? Ele queria a cura, mas ele queria o sinal. Qual é o sinal que Deus vai deixar para eu ter certeza de que ao terceiro dia eu vou estar na casa do Senhor? Aleluia! Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequiel respondeu: é fácil, a sombra adiantar 10 graus, ponto. Mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinando no relógio de Acais. Meu Deus! Eu vou explicar isso a você bem rápido. 3 coisas Deus fez mediante a cura do rei Ezequias. Primeira coisa que ele fez: usou a pasta de figo. Ele disse: pega uma parte, o figo da figueira, pegue ele. Pegue esse fruto, amasse, faça uma pasta e põe em cima da chaga dele. E fizeram e colocaram em cima do estômago. E ele foi curado. Aleluia! Foi curado. Glória a Deus!
E o que significa figos na Bíblia, pastor? Eu estive observando. Figos na Bíblia significa abundância ou tempo de paz, Aleluia. prosperidade e segurança. O que é que Deus está dizendo aqui nesta noite para essa igreja? Eu tenho abundância de paz, Aleluia. tempos de paz para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Prosperidade e segurança. Quem pode receber essa palavra? Glória a Deus. Aleluia! Segundo ponto, acrescentou mais 15 anos de vida do rei de Ezequias, do rei Ezequias. A pessoa que está para morrer agora, 15 anos foi acrescentado. 15 anos. Você crê no Deus que acrescenta? Você crê que o Senhor acrescentará algo na tua vida? Nesse culto Deus vai estar acrescentando. Aleluia. Só para quem crê. Ele está acrescentando algo na tua vida. Quem sabe alguém aqui está nesta noite que o diabo já tinha decretado estado de morte. Quem sabe alguém está aqui nesta noite que o diabo até abriu uma cova. Quem sabe alguém está aqui nesta noite que a situação daqui para frente não ia dar bom, ia dar ruim. Porém o Senhor está dizendo, eu acrescento. Glória a Deus. Eu acrescento. Eu quero a tua fidelidade. Eu quero você para mim. Eu quero você de volta. E eu acrescentarei os anos de vida. Diz o Senhor nesta noite para alguém. Aleluia, 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 aleluia. Escute mesmo. Ele não está dizendo sai por aí de todo jeito para eu acrescentar. Ele está dizendo eu quero você para mim. Para que eu possa acrescentar anos de vida. Aleluia. E fez voltar a sombra 10 graus atrás do relógio de Acais. Isso é interessante porque Acais, seu pai, foi visitar a Síria. E lá vinha um relógio que o povo sabia do horário por causa do sol. E dependendo que o sol fosse passando por cima daquele relógio e a sombra viesse acompanhando, eles notavam pelos degraus que hora era do dia. Então ele viu aquela cena lá e trouxe para Jerusalém e fez um relógio do mesminho. E o sol já estava adiantado. Aí Isaías perguntou para ele, tu quer que o Senhor acrescente 10 graus a mais, que a sombra passe para frente? Ou tu quer que Deus retroceda ela para trás? Ele disse, passar para frente é fácil, agora quero ver ela retroceder. E diz a Bíblia aqui, eu quero que ela retroceda. E diz a Bíblia que Isaías orou e o Senhor fez a sombra voltar atrás. Segundo o cientista diz que Deus foi no tempo, vou repetir, Deus que é Senhor do tempo, foi no tempo e fez a hora voltar 40 minutos. Meu Deus! Só que Deus voltando para Ezequias, 40 minutos do horário que já estava adiantando, e ele voltar atrás, era a mesma coisa que acontecer isso. Você está trabalhando numa firma e chegou a hora da sua largada. E quando você vai largar, alguém diz, quem disse que tu vai largar agora? Está faltando 40 minutos. Aí tu vai dizer assim, mas deu horário. Não, tinha dado horário, mas o Senhor mexeu no tempo. E ele só não mexeu para Ezequias, ele mexeu para o globo terra. O tempo voltou 10 graus a mais. Eu quero saber da igreja aqui nesta noite, o Deus que faz retroceder 40 minutos do tempo, será que esse Deus não tem poder para te dar vitória? Meu Deus! Por causa do crente fiel, Deus mexe no tempo. Aleluia! Você lembra? Aleluia, glória a Deus, que por causa do Deus fiel, do crente fiel, Deus mexe com o tempo. E Deus vai mexer com o tempo a favor de você. Algo está para acontecer. Aleluia! Glória a Deus. Eu perdi tanto tempo, o Senhor está dizendo, eu faço voltar. Deus! Para você não perder. Aleluia! Eita Jesus! Glória a Deus! Ezequiel, ele foi curado. Aleluia! Mas não podemos deixar de lembrar uma coisa.
3 dias, ele estava no templo, glorificando Aleluia. ao Senhor. Aleluia. Encerro dizendo: tudo que o Senhor fazer por sua vida, Aleluia. vem agradecer no templo. Aleluia, Jesus. Agradeça No templo. no templo. Aleluia. Pode ficar de pé.